mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa semanal aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre os últimos acontecimentos das relações internacionais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que foram relevantes nesses últimos dias, a começar pela cúpula do G20, que se reuniu lá em Nova Delhi, na Índia, nesse último final de semana, para discutir os interesses em comum das principais economias do mundo. O G20 ele é formado pelas 19 maiores economias e mais a União Europeia e, portanto, ele tem como objetivo principal a cooperação econômica entre esses países. Mas o que a gente viu nessa última reunião que aconteceu lá na Índia foi que o grupo teve uma certa mudança de cooperação econômica para desentendimento político. Frente a esse cenário de guerra na Ucrânia e insatisfação entre os países ocidentais em relação a esse conflito, a gente vê cada vez mais um conjunto de tensões entre as principais potências no mundo, o que também se reflete em termos da sua economia. A parceria econômica entre os países, portanto, fica muito mais difícil na medida em que eles não conseguem concordar sobre questões da geopolítica mundial. Apesar da falta de consenso político ter dominado realmente a reunião do G20 e também o documento que foi produzido após essa reunião, a gente também pode perceber que essa cúpula serviu também como uma vitrine política para alguns países, especialmente a Índia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que já anunciou que vai tentar se reeleger no próximo ano, vem fazendo uma campanha bem ativa para mostrar a Índia enquanto uma grande potência, não só para o resto do mundo, para que os outros países entendam que a Índia hoje ocupa esse lugar, mas principalmente para os próprios indianos, que têm visto também essa retomada da geopolítica indiana, fazendo muita frente com as grandes potências ocidentais. Então, ele utilizou essa cúpula do G20 e o espaço de presidente da cúpula que aconteceu esse ano, justamente como uma vitrine política para os seus interesses. A gente tem visto cada vez mais o Modi tentar enquadrar a Índia como uma potência tecnológica no mundo e também uma potência regional, com interesses ali de disputas entre a Índia, a China e outros países da região, como eu falei na semana passada. Então, cada vez mais a gente tem visto que essas grandes cúpulas geopolíticas são sim utilizadas pelos presidentes e também por outros atores políticos como uma forma de se promover globalmente, mas também para o seu público interno. Uma das principais novidades que aconteceram durante a presidência indiana do G20 foi justamente o convite para a União Africana aderir ao bloco. Então agora nós teremos 19 potências, a União Europeia e também a União Africana como membros do G20. Eu destaco também o papel do Brasil durante essa reunião. O Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência do G20 no próximo ano, então a nossa próxima cúpula será justamente no Rio de Janeiro, no ano que vem. E já o Brasil mostrou sim uma certa posição de liderança durante essa cúpula. O Brasil tocou em vários assuntos que são importantes para o nosso país, como por exemplo a questão climática e também os direitos humanos, que são marcas da presidência atual do país, mas também já tentou colocar o Brasil em posições de liderança em outros fóruns econômicos, como por exemplo a COP, que vai acontecer agora no final do ano, em dezembro, que é justamente uma cúpula voltada inteiramente para a discussão de mudanças climáticas, um tema em que o Brasil é sim um ator relevante e tem naturalmente uma posição de liderança. Além da questão sobre o meio ambiente, que o Brasil, de novo, vai conseguir aí 2 anos de protagonismo, juntando tanto a sua presidência no G20 quanto a sua participação na COP, que é sempre muito importante, outros temas também são muito caros para o presidente brasileiro nesse momento e que com certeza serão refletidos na sua presidência do G20, que são a desigualdade e o combate à fome, que já são marcas desse governo para dentro do próprio país e agora com certeza serão pautas levadas para o cenário internacional, e também a pretensão brasileira de mudar a ordem global, de delinear um pouco como que acontece essa governança no sistema internacional. Eu já falei aqui em outros vídeos que o Brasil vem tentando se colocar cada vez mais como um ponto de liderança no sistema internacional, como principal potência
potência do continente sul-americano e, portanto, como um país que representa também interesses muito fortes no sistema e que teria direito a um lugar de maior protagonismo no próprio sistema, na ordem internacional. Um dos principais objetivos do Brasil de longa data é justamente reformar o Conselho de Segurança e conseguir para si uma cadeira permanente, junto com os outros 5 membros que atualmente são os únicos membros permanentes do Conselho. Isso, embora ainda esteja muito distante da realidade, com certeza vai se delimitando enquanto um grande interesse brasileiro no momento em que o Brasil consegue assumir essas grandes posições de liderança. Mas cada vez mais a gente tem visto vários pesquisadores sobre o tema dizendo que a liderança brasileira não virá por meio da defesa da geopolítica ou por se envolver com temas de guerra e paz que não são muito típicos do nosso país. Mas a liderança virá, com certeza, por meio de um protagonismo maior em pautas como a própria questão ambiental, em que o Brasil tem muita autoridade e muita voz ativa sobre o tema, e é nisso que a gente deveria focar, para conseguir, aí sim, adquirir maior governança e espaço internacional no nosso sistema atual. Embora a nova presidência do Brasil no G20 reforce essa divisão internacional do poder e essa tentativa dos países do sul global de adquirir maior espaço e mais protagonismo no cenário internacional, a despeito apenas do poder das grandes potências mais tradicionais, principalmente aquelas que vêm, do final da Segunda Guerra Mundial e que adquiriram, portanto, um espaço permanente no Conselho de Segurança, a presença do Brasil também não deixou de ser controversa durante essa cúpula. Isso porque algumas declarações do presidente Lula foram mal vistas no cenário internacional e também no cenário doméstico, com uma repercussão bem negativa, principalmente sobre o que ele disse em relação ao Tribunal Penal Internacional e a possibilidade ou não de que o Putin seja preso caso ele venha para a cúpula do ano que vem aqui no Rio. Justamente essa cúpula do G20 em que o Brasil será o presidente. No momento em que foi questionado a respeito disso, o Lula disse que não teria motivo para prender o Putin, que, enfim, ele não tinha muita compreensão sobre por que o Brasil assinava o TPI, sendo que nem Rússia nem Estados Unidos assinam esse tribunal, e que o Brasil não deveria se colocar numa posição de inferioridade para aceitar alguma coisa que nem mesmo uma grande potência como os Estados Unidos aceitam, que não era nosso lugar estar ali nos comprometendo com alguma coisa, algum contrato, algum tratado, sendo que os Estados Unidos não o fazem. E aí a minha crítica em relação a isso é que é uma visão um pouco simplista sobre a política internacional e também reducionista em relação ao próprio TPI. O Tribunal Penal Internacional é responsável por julgar pessoas, indivíduos, em relação a crimes de guerra e violações graves aos direitos humanos. Tema, inclusive, que o Brasil é um extremo defensor, tanto no sistema internacional quanto também diversas vezes para a sua política doméstica. O Brasil internacionalmente é reconhecido como um grande defensor dessa pauta dos direitos humanos. Não é à toa que o Brasil tem historicamente uma posição de mediador internacional. Isso por ser historicamente uma potência, um país que é contra a intervenção estrangeira e contra crimes de guerra, contra conflitos armados. Então faz sim todo sentido o Brasil ser um dos assinantes do Tribunal Penal Internacional e se comprometer sim a julgar aqueles indivíduos que cometem crimes de guerra e violações graves aos direitos humanos. É óbvio, portanto, que os Estados Unidos não têm o menor interesse em fazer parte do Tribunal Penal Internacional. E isso não quer dizer que eles sejam uma grande potência melhor do que as outras. Pelo contrário, eles não querem assinar um TPI justamente porque eles poderiam ser julgados e condenados, alguns dos seus indivíduos, por cometerem crimes de guerra ao longo da história. A Rússia, mesma coisa. Outras potências também, a mesma coisa. Quem não assina hoje o TPI é porque, muito provavelmente, poderia ser julgado e condenado e preso. E não é esse o interesse dessas grandes potências. Mas, pelo menos a meu ver, é sim dever do Brasil continuar sendo assinante do TPI e sim cumprir esse tipo de mandado caso alguma coisa venha a acontecer aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades brasileiras. Se o nosso país se comprometeu a julgar e a assumir as posições do Tribunal Penal Internacional, nós devemos sim cumprir esses mandados.
Então, o Lula, ele depois de tantas críticas, ele voltou um pouco atrás e disse que caso isso viesse a acontecer, caso o Putin viesse participar dessa reunião no próximo ano ainda do G20, caberia à justiça brasileira decidir o que foi feito. E também a gente pode imaginar que não é uma decisão fácil de qualquer forma. Nós já temos algum histórico de outras pessoas que já tinham sido julgadas pelo TPI, que tinham mandados de prisão e que ainda assim conseguiram circular internacionalmente sem que houvesse nenhum tipo de retaliação, sem que a prisão fosse de fato efetuada pelo país que recebeu esse indivíduo. Mas acho que é importante dizer também que caso o Brasil faça isso e o Brasil não cumpra o Tribunal Penal Internacional, não necessariamente ele estaria se aproximando das grandes potências e da forma que os Estados Unidos ou outro país grande age, mas ele estaria mais se aproximando com um país que não se importa com a violação dos direitos humanos e não se importa com a perpetuação de crimes de guerra, mas sim um país que aceita todo mundo, não importa muito bem qual seja a procedência e nem mesmo o que essa pessoa já tenha feito. Importante comentar também sobre a participação da China nessa cúpula do G20, que historicamente é um ator super importante, super ativo, justamente nessa cúpula, que é das grandes potências econômicas, então é de muito interesse chinês. Mas na semana passada eu já comentei que o Xi Jinping já tinha declarado que não participaria do G20 esse ano, e de fato ele não estava presente na cúpula, mandou apenas um representante chinês. E isso mostra com certeza o quanto que a China vem buscando se desassociar desse bloco econômico em específico, que é um bloco que vem passando por dificuldades de consenso, como eu comentei agora no início do vídeo, e também se desassociar dessa presença ocidental tão ampla, e cada vez mais se consolidar em outros blocos, em outros fóruns multilaterais em que ela tem muito mais protagonismo, como por exemplo o próprio BRICS, que a gente já viu nas últimas semanas que passou por um processo de expansão, e muito dessa expansão foi por conta dos próprios interesses chineses em relação à adesão de novos membros ao BRICS. E também outros fóruns econômicos mais regionais em que a China, de novo, tem maior protagonismo. Então, a gente tem visto, sim, um certo esvaziamento da presença chinesa nesses grandes fóruns multilaterais mais tradicionais. Isso porque também são espaços em que a China consegue ter uma voz menos ativa do que em outros espaços em que ela é, sim, o ator principal. Depois de tudo isso, foi bem surpreendente que tenha sido emitido um documento final que mostrasse algum tipo de consenso entre essas partes que estão tão diversas. Os principais negociadores do documento final foram Brasil, Índia e Indonésia, de novo reforçando a presença aqui da Índia e do Brasil como grandes representantes do Sul global, que estão cada vez mais querendo assumir posições de liderança e reformar o que a gente entende hoje como uma liderança da governança global. Mas eu também destaco um trecho do documento que mostrou realmente uma certa dificuldade a mais entre esses países que negociaram a cúpula durante os dias de reunião, que é justamente em relação ao conflito na Ucrânia. Nós tivemos menções muito vagas em relação a esse conflito nesse documento final, mas ainda assim, o tipo de menção que foi realizada e a forma em que foi negociado nos mostra que talvez estejamos caminhando para um consenso um pouco maior do que havia anteriormente. Se antes, até mesmo na cúpula do G20 do ano passado, que aconteceu na Indonésia, as menções em relação à guerra na Ucrânia foram muito duras, condenava muito a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos pressionaram muito para um texto bem duro mesmo no ano passado em relação à invasão da Rússia na Ucrânia. Esse ano, essa linguagem já foi modificada. Obviamente, a Rússia ali não queria esse tipo de negociação novamente, não queria que o documento tivesse esse tipo de menção tão dura à sua atuação no solo ucraniano, e de fato foi isso que aconteceu. Então, nos mostra que, talvez, pela primeira vez desde que o conflito começou há mais de 1 ano e meio, a gente esteja vendo que a União Europeia e os Estados Unidos, o que no geral a gente chama de Ocidente, estão caminhando muito mais para o entendimento de que é necessário baixar um pouco o tom, não comentar tanto sobre envio de armamentos e ajuda militar à Ucrânia, e justamente tentar
ser menos duro com a Rússia em termos das palavras utilizadas, né, da forma de condenar essa atuação, para aí sim conseguir ficar um pouco mais perto de uma negociação possível para um tratado de paz. Então, embora o documento final tenha sido muito vago nesse ponto em relação ao conflito, que é realmente o ponto de divergência entre os principais países, se todo o restante do documento foi muito mais assertivo e os países concordaram muito mais e a linguagem é muito mais de atuação mesmo, na questão política, de fato, houve grandes desentendimentos. Mas, de novo, um tipo de desentendimento que não, como no ano passado, é a sobreposição dos interesses ocidentais sobre os interesses da Rússia e dos outros países que talvez estejam numa certa neutralidade pró-Rússia aqui, mas talvez pela primeira vez num certo equilíbrio. E a gente tem visto então que essa linguagem utilizada no documento do G20 já nos mostra uma certa vontade a mais dos países ocidentais de se aproximar um pouco da Rússia para conseguir, aí sim, uma negociação de fato. Ainda falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, as últimas notícias que nós temos do fronte ucraniano é de que a Ucrânia vem utilizando armamentos falsos para confundir o exército russo. Vem colocando no campo de batalha tanques, metralhadoras, sistemas aéreos, que na verdade nada mais são do que maquetes, réplicas de armamentos reais, justamente para que a Rússia continue gastando tempo, munição e dinheiro acertando alvos que no fundo são alvos falsificados, que não representam grandes ganhos no campo de batalha. Isso porque, segundo um dos principais generais ucranianos, a falta de munição nessa guerra é uma questão quase que crônica. A Ucrânia vem passando grandes dificuldades para abastecer o seu exército no fronte em relação à munição dos seus armamentos. Mesmo com toda a ajuda ocidental que a gente já tem observado, com todo o envio de armamentos tanto dos países europeus quanto dos Estados Unidos, ainda assim existe muito mais consumo do que recepção desses armamentos. Então, nós temos visto que cada vez mais a Ucrânia se vê obrigada a quase que ser criativa para conseguir ganhar mais tempo no campo de batalha, o que nos mostra também uma certa fragilidade, é claro. Se, mesmo com toda essa ajuda que vem sendo noticiada, os ucranianos não conseguem manter esse mesmo ritmo de batalha, que aparentemente é o ritmo que os russos vêm seguindo, porque os russos vêm utilizando essas munições e vêm conseguindo mais armamentos cada vez mais, nos mostra o quanto que a Ucrânia está fragilizada. E isso também é já aparente no momento em que aquela contraofensiva ucraniana, que foi preparada por meses, que foi anunciada várias vezes, que criou-se, né, uma expectativa em relação a ela, conseguiu pouquíssimos avanços até agora. Já faz alguns meses em que a contraofensiva vem ocorrendo e pouco nós temos ouvido em relação a ela. E agora essa notícia a mais que se sobrepõe ao cenário sobre justamente a utilização de armamentos falsos me mostra, pelo menos, e mostra aos outros especialistas o quanto que a fragilidade ucraniana é muito mais real do que ela parece em termos dos noticiários. Agora, saindo da Ucrânia, nós vamos para o Marrocos, que enfrentou no último final de semana um grande terremoto, que até agora é o terremoto mais mortal naquela região do século inteiro, então realmente muito surpreendente e inesperado para aquela região. O Marrocos, que não está acostumado a lidar com terremotos, raramente nós temos notícias desse sentido naquela região no norte da África, mas que passou por isso na última semana e que tem sido extremamente afetado. Até agora já são mais de 2.800 mortos confirmados e pelo menos 2.500 feridos que também, né, que a gente sabe, mas com certeza muitas mais pessoas foram afetadas por esse terremoto. Grande parte das cidades, das casas foram destruídas, casas que eram feitas não de alvenaria, mas a grande maioria de barro, daquela forma mais tradicional mesmo de construção, então que não conseguiam resistir a esse impacto do terremoto, que não estavam nem preparadas para resistir a esse impacto, caíram a grande maioria e deixaram esse monte de famílias desabrigadas em um momento do ano em que as temperaturas caem muito à noite. Então isso tem sido uma grande questão no Marrocos, justamente para conseguir lidar com esse problema humanitário que deriva de um problema
geológico, climático, que é justamente a questão do terremoto. Como o Marrocos não está acostumado a esse tipo de evento, demorou muito para que as forças policiais e o sistema de saúde conseguissem ajudar as pessoas e ter uma reação adequada a esse tipo de evento, mas a gente tem visto cada vez mais países, também países europeus, a Espanha é um dos grandes países que vem ajudando nesse momento, e outros também tentando enviar ajuda justamente para conseguir oferecer algum tipo de apoio para as famílias marroquinas que vêm passando por um momento de extrema dificuldade desde esses últimos dias. E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu queria falar sobre uma data importante que aconteceu na última segunda-feira, que é justamente o dia 11 de setembro. Essa data ficou extremamente conhecida pelos eventos nos Estados Unidos em 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas por aviões controlados pelo grupo terrorista Talibã e deixaram milhares de mortos naquele momento e chocaram o mundo com um tipo de ataque que até então a gente não tinha muito conhecimento, não tínhamos grandes assuntos em relação ao terrorismo global até aquele momento em que de fato tudo isso vem à tona e se torna uma política constante no cenário internacional. Depois do ataque das Torres Gêmeas, nós tivemos o início da guerra ao terror, que os Estados Unidos conduziram nos países do Oriente Médio, justamente tentando caçar, né, os responsáveis por aquele ataque e acabar com grupos terroristas, o que a gente percebe atualmente, né, 2023, que nada disso foi de fato possível, que os grupos terroristas continuam aí e que não necessariamente a gente viu uma vitória norte-americana sobre o terror global. Mas além de tudo isso, além de ser uma data importante por conta do 11 de setembro norte-americano, é também um dia importante aqui na América do Sul. Foi em 1973, no dia 11 de setembro, que o presidente chileno Salvador Allende foi derrubado do poder e se estabeleceu a ditadura do Augusto Pinochet, que foi um dos principais ditadores latino-americanos em um momento de Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em blocos, entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e todas as outras regiões do mundo foram, de certa forma, um campo de batalha para esse conflito que nunca aconteceu de forma física e direta entre essas duas grandes potências, mas aconteceu inúmeras vezes de forma indireta, como por exemplo em golpes de Estado nesse sentido. A América Latina ficou cheia de golpes de Estado militares que tiraram do poder presidentes mais voltados às ideias esquerdistas, que naquele momento eram tidos como grande inimigo, né, como potenciais comunistas, e era um problema para os Estados Unidos isso acontecer aqui na região, e foram substituídos por militares que assumiram o poder em formas de ditaduras e conseguiram impor de alguma forma os interesses norte-americanos nessa região. E é o caso então do Chile, que comemora, não diria comemorar, mas que, enfim, que cumpre agora 50 anos dessa data emblemática. A ditadura do Pinochet no Chile foi marcada por graves violações dos direitos humanos que aconteceram de forma sistemática. Foram mais de 40 mil pessoas mortas ou desaparecidas que nós temos conhecimento até hoje, e mais de 200 mil pessoas que se tornaram exilados políticos durante essa região. Pessoas que se viram obrigadas a deixar o Chile justamente por conta do contexto ditatorial que se desenhava no país. Foi uma das primeiras ditaduras que foi completamente televisionada no mundo inteiro. Então, até hoje nós temos imagens muito marcantes desse período, justamente porque a imprensa estava presente ali e conseguiu justamente expor o que estava acontecendo, ou pelo menos expor aquele tipo de cenário político que se desenhava no Chile. Até hoje a gente comenta muito aqui na América Latina e também em outros lugares do mundo sobre a ditadura do Pinochet como uma das ditaduras mais graves e mais difíceis, mais duras de toda a região, e que com certeza inspirou vários outros líderes ditatoriais a seguir esse mesmo caminho. Então, a data do 11 de setembro é também importante aqui para nós na América Latina, porque marca, né, uma data de golpe
de violação de direitos humanos, de violação das liberdades políticas e individuais e que, portanto, são temas que sempre devem ser lembrados aqui por nós, que passamos por tudo isso. Aqui no Brasil nós tivemos um processo muito parecido, também tivemos um momento ditatorial muito difícil durante o momento da Guerra Fria e que é sempre necessário rever um pouco a nossa história para, primeiro, que isso não seja esquecido, mas também para que a gente consiga sempre compreender quais foram as causas de tudo aquilo e como que foi possível combater esse tipo de sistema autocrático, ditatorial aqui na América Latina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou sugestão para o vídeo da próxima semana, por favor, comentem aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais!